Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Cleiton Duarte e Márcio Torres. Quem quiser fazer pergunta, levante a mão que os voluntários providenciarão papel e caneta. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que trouxe o seu livro, acompanhe. É introdução, página 11, itens 2º, autoridade da doutrina espírita. Nossa posição recebendo as comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados sobre os diversos pontos do globo, estamos em condição de ver os princípios sobre os quais essa concordância se estabelece. É esta observação que nos tem guiado até hoje e é, igualmente, a que nos guiará nos novos campos a que o Espiritismo está chamado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações chegadas de diversas partes, tanto da França como do exterior, reconhecemos na natureza toda especial das revelações que há tendência para entrar em um novo caminho e que é chegado o momento de dar um passo à frente. Essas revelações, por vezes feitas com palavras veladas, frequentemente passaram desapercebidas por muitos daqueles que as obtiveram. Muitos outros acreditaram tê-las com exclusividade. Tomadas isoladamente, para nós seria sem valor. Só a coincidência lhes dá gravidade. Depois, quando é chegado o momento de liberá-las à luz da publicidade, cada um, então se lembra de ter recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos, que estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais e que nos ajuda a julgar da oportunidade para fazermos uma coisa ou dela nos abstermos. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, se procurará o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médios foi que, por toda parte, cada um pôde receber diretamente dos Espíritos a confirmação do que eles contêm. Se de todas as partes os Espíritos tivessem vindo contradizê-los, esses livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas. O próprio apoio da imprensa não os teria salvo do naufrágio, ao passo que, privados desse apoio, não tiveram um caminho menos rápido porque tiveram o apoio dos Espíritos, cuja boa vontade compensou, em muito, a má vontade dos homens. Assim o será com todas as ideias emanadas dos Espíritos ou de homens que não puderam suportar a prova deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. Suponhamos, pois, que alegrasse a certos espíritos ditar, sob um título qualquer, um livro em sentido contrário. Suponhamos mesmo que, numa intenção hostil e com o objetivo de desacreditar a doutrina e a malevolência, suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderiam ter esses escritos se são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que seria preciso se assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao de todos, há a distância da unidade ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas partidas do espaço vêm de todos os cantos do universo e no seio de cada família os atacam vivamente. A experiência sobre esse aspecto já não confirmou a teoria?
em que se tornaram todas essas publicações que deviam supostamente aniquilar o Espiritismo? Qual aquela que apenas lhes deteve a marcha? Até hoje não se tinha encarado a questão sob este ponto de vista, um dos mais graves, sem contradita, cada um contou consigo mesmo, mas sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que poderiam infligir ao espiritismo as seitas que gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Quem tentasse desviá-lo do seu objetivo providencial fracassaria pela simples razão de que os espíritos, pela universalidade de seu ensinamento, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital, é que quem quisesse se colocar contra a corrente de ideias estabelecidas e sancionadas, poderia causar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente, e ainda menos no futuro. Disso resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina, ainda não elucidados, não seriam lei, porquanto ficariam isolados, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão com todas as reservas e a título de informação. Daí a necessidade de se ter na sua publicação a maior prudência e, no caso em que se acreditasse, deve publicá-las em portaria, não as apresentar, senão com as opiniões individuais, mais ou menos prováveis, mas tendo, em todos os casos, necessidade de confirmação. É esta confirmação que se precisa alcançar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quer ser acusado de leviandade ou de credulidade refletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com uma extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo, e não disseram tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas que querem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seu concurso. Mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem o contrário a lures, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só, ou quase só na sua opinião. Ora, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito, como o da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-la senão sobre o ponto de vista e aconselham esperar sua confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, é impossível que ela reúna desde o princípio todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se opera. São mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade.
e é útil que eles ocorram no princípio para que as ideias falsas sejam mais prontamente desgastadas. Os espíritas que nisso concebessem alguns temores devem estar, pois, tranquilizados. Todas as pretensões isoladas cairão pela força das coisas diante do grande e poderoso critério do controle universal. Não é a opinião de um homem que se deverá aliar-se, mas a voz unânime dos espíritos. Não é um homem, não mais nós que um outro, que fundará a ortodoxia espírita. Não é tampouco um espírito vindo se impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos se comunicando sobre a terra, por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Por isso, não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um único homem. É diante desse poderoso aerópago que não conhece nem os conciliábulos, nem as rivalidades invejosas, nem as seitas, nem as nações, que virão se quebrar todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós mesmos não destruiríamos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, fará calar as dissidências e dará razão ou não a quem de direito. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos que a gota d'água que se confunde no oceano, menos que a voz da criança abafada pela tempestade. A opinião universal, eis, pois, o juiz supremo, aquele que pronuncia em uma última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais, se uma delas é verdadeira. Não tem senão seu peso relativo na balança. Se é falsa, não pode se impor sobre todas as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam e está aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se desenha. Ora, esse século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho, de maneira a dissipar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missão de se fazerem ouvir para reunir os homens sobre a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso, aquele que flutuasse entre os dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício certo do sentido no qual se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comuniquem. É um sinal não menos certo daquele dos dois sistemas que dominará. Boa noite, pessoal. E pulmão cheio, alegria. Quarta-feira é um dia maravilhoso, né? É o dia que eu mais gosto, que é o dia do Evangelho, que é o dia onde a gente busca os ensinamentos necessários para que a gente tenha base para as mudanças interiores que cada um necessita. É com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez, saudando os nossos amigos internautas também, que nos acompanham aí mundo afora, através das redes sociais. Lembrando também que na próxima semana é a semana de festividades do aniversário da casa, então nós não teremos o estudo. Então a gente já anuncia aos nossos amigos internautas, né, que na semana que vem a gente não vai fazer. E hoje um estudo é muito importante para nós, né, que é o estudo onde fala da construção da doutrina espírita, né, a construção das bases do Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso a gente comunica a vocês que o estudo é interativo, né, quem está vindo à casa pela primeira vez, é livre de perguntas, quem quiser perguntar, questionar, é só levantar as mãos. Nas laterais aí nós temos nossos amigos, nossos irmãos que vão com papel e caneta, e a gente vai tentar responder.
A princípio, o Cleito vai fazer uma pequena explanação e, em seguida, nós já temos aqui algumas perguntas e a gente vai dando sequência até que a de vocês cheguem até nós, tá ok? Bom estudo a todos, que Deus os ajude. Ok, Márcio, muito obrigado. Boa noite a todos, aos colegas que estão nos acompanhando aqui e aos colegas que haverão de nos assistir pela internet. Muito bem, eu fiz aqui o meu rascunho, meu brevíssimo rascunho para iniciar os estudos, mas meu rascunho é sempre tão bem rascunhado que eu sempre me perco um pouco nele, mas isso não vai nos impedir de fazermos algumas reflexões aqui juntos. A leitura feita hoje, né, iniciou falando sobre, eu até fiz questão de frisar aqui, sobre as múltiplas fontes da doutrina espírita. E isso é muito interessante porque, enquanto ela falava, a nossa colega falava, eu fui até fazendo uns pensamentos aqui e vou tentar passar para vocês da melhor forma possível. O Espiritismo é uma grande dádiva, né, que nos foi dada pelo mundo, pela espiritualidade superior, porque ele se faz como um conjunto sistematizado, né, de ensinamentos que procura nos passar aspectos tanto da vida espiritual em si mesma, né, das suas condições, e também, e esse num particular meu, é uma questão espírita que me atrai muito, é a questão da moralidade, né, que o Espiritismo nos propicia, e não do moralismo, porque ele nos propicia, a partir dos seus ensinamentos, calcados, né, nos conceitos da lei divina, da justiça divina, que possamos refletir melhor sobre as nossas condutas, né, e a partir disso nos aprimorarmos e crescermos social, espiritual e até mesmo culturalmente. Tudo isso ele é possível de nos propiciar. Mas vejam bem, se ele surge de uma gama de fontes variadas, né, isso é muito interessante, porque se nos seus primórdios o Espiritismo surgiu a partir vamos dizer assim, da voz, né, de diversos médiuns que por suas vezes em locais diferentes e até né, ele surgiu numa época mais ou menos delimitada, mas houve um lapso de tempo aí, né, em toda essa formação das obras básicas e tudo mais. Então é necessário que haja algo que dê integridade a esse conjunto de conhecimentos. É aquilo que foi falado no texto, né, que é a unidade, a concordância e ao mesmo tempo a universalidade. E é interessante como que esses três fatores haverão de convergir para que esse conhecimento tenha uma integridade, que ele faça sentido real, apesar de suas diversas nuances, né? A unidade seria aquele ponto originário de onde emanam os seus ensinamentos, né? Então, entendemos nós que todos os bons espíritos que nos propiciaram esses conhecimentos e que até hoje nos propiciam, né, eles são, digamos assim, porta-vozes, né, espíritos que dentro de suas condições eles já podem nos ofertar um conhecimento nobre e valioso, como assim entendemos. Por sua vez, a concordância seria aquele pano de fundo, né, entre os ensinamentos espíritas, quer seja aquele que está contido no Livro dos Espíritos, ou mesmo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele pano de fundo que nos permite identificar uma similitude em tudo aquilo que nos é passado, né? Mas não uma igualdade, mas uma similitude. Ou seja, a coisa tem que fazer sentido um com o outro, né? É a coerência, é justamente essa concordância mesmo. E a universalidade é porque os ensinamentos espíritas eles não são direcionados, né, ao pessoal de Divinópolis, nem a Minas Gerais, nem ao Brasil. Eles se constituem num conjunto de conhecimentos aplicáveis a quaisquer pessoas, em qualquer lugar, a qualquer tempo. E aí também entramos numa outra questão, né? Porque se o Espiritismo ele surgiu há 150 anos,
pouco mais, pouco menos, é natural que aquele conhecimento inicial ele fosse passado conforme o desenvolvimento daquela sociedade, né? E, à medida que o tempo passa, temos não só que reinterpretar os ensinamentos que nos foram passados, mas também os novos ensinamentos, né, dos novos médiuns e espíritos que atualmente nos chegam. Naturalmente, eles são, entre aspas, aí, ditos com a linguagem do tempo atual, né? E tudo isso é muito interessante. E, como foi colocado no texto também, outra questão que me chamou a atenção, no Espiritismo não existe verdade absoluta. Ou seja, embora os ensinamentos espíritas promanem de uma esfera superior, né, como entendemos, é natural que existam, nesse canal dessa mensagem, podem existir deficiências oriundas dos próprios médiuns, né, do pessoal que faz a interpretação, ou seja, nossa mesmo. Então, é necessário que nós espíritas, principalmente os mais ativos, que trabalham na linha de frente com a espiritualidade, que estejam muito atentos a todos esses ensinamentos que são passados e buscando conciliar esses ensinamentos não só com aquilo que já é pré-existente dentro do Espiritismo, como também com as verdades que assim podemos dizer, né? Tem coisas, né, sabemos através do Livro dos Espíritos, que existem muitos espíritos zombeteiros, brincalhões, e que podem ingressar nas casas espíritas justamente para trazer confusão e assim distorcer, né, a mensagem espírita em situações bem específicas. Outra questão relacionada a essa, que eu achei bacana e que já me chamou a atenção em outras situações, é a que se refere à divergência de ideias, né? Em qualquer situação, qualquer espaço de interação humana, sempre haverá uma divergência de ideias. E quem tem a cabeça mais aberta e está disposto para o diálogo, vai sempre compreender que essa divergência é ela que propicia o avanço, porque através do questionamento, né, você pode superar verdades antigas e descobrir outros pontos de vista sobre tudo nessa vida. E conosco, dentro da nossa doutrina, não é diferente. Inclusive, nisso aqui eu faço uma remissão aqui, um paralelo muito interessante, que eu vejo muita semelhança, né, assim, entre o direito, né, e as regras religiosas, espíritas e tudo mais. Em relação a uma lei, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas o Código Civil brasileiro é de, sei lá, né, 1916, mas o mundo mudou tanto, e essa legislação é tão antiga, e por que é assim? É assim pelo seguinte, no caso do direito, o direito não é só a lei, né? O direito é a lei de um lado, a sociedade do outro, e a interpretação dessa lei ao longo do tempo. Então, mesmo que uma lei não mude, a própria sociedade evolui, e a interpretação da lei pode evoluir com a sociedade sem a mudança do texto da lei. E isso é muito interessante, isso se aplica a nós também, né? Seja em relação à nossa leitura da Bíblia, do Livro dos Espíritos e tudo mais. Porque há 150 anos atrás, quem leu o Livro dos Espíritos a primeira vez, com certeza teve uma concepção muito diferente da nossa. O mundo era outro, né? Os meios tecnológicos eram outros, a ciência era outra. Então, essa interpretação ela é evolutiva, ela é histórica, e ela vem crescendo. Certamente os nossos filhos e netos haverão de ter uma outra concepção desse mesmo estudo que nós estamos fazendo aqui hoje. Voltando um pouco na questão das múltiplas fontes da doutrina espírita, eu anotei uma questão aqui que é muito interessante e que todos nós já percebemos que, para mim, é um dos grandes diferenciais do espiritismo em relação às religiões tradicionais, até porque, particularmente, eu nem considero o espiritismo uma religião, mas é uma filosofia mesmo. Nós nunca vimos em uma casa espírita
e nunca veremos de ver, né, uma liderança religiosa, um líder, um guru, uma pessoa que tenha por si só o domínio da interpretação da doutrina espírita. Porque essa interpretação, essa leitura, cabe a cada um de nós, né? Hoje eu estou aqui, mas é a segunda vez que eu me sento aqui. Eu frequento essa casa há 8 anos, né? E sou espírita um pouco mais do que isso. Então amanhã pode ser qualquer um de vocês aqui. E cada um de vocês tem o direito de vir aqui, de se sentar, né? De buscar trazer um pouco do seu conhecimento para os demais colegas. E isso é muito bonito, isso é muito enriquecedor, e eu vejo que isso valoriza muitíssimo a doutrina, justamente porque ela não fica presa e não fica refém de ninguém, né? E a partir disso aí também, já é próprio da característica do Espiritismo, porque é justamente dessa ausência de... Até coloquei um dono aqui, né? Dessa ausência de liderança mesmo, é que permite que a espiritualidade superior, através do Espiritismo, nos mostre o verdadeiro caráter, a força e a autoridade da doutrina. Porque, como foi dito no texto, ela não pertence a nenhum de nós, mas ela é fruto da inteligência superior, né? Dos nossos amigos espíritos e espíritas do presente e do passado que vêm construindo esse conjunto de ensinamentos. E por sua vez, né, estou quase terminando, todo esse conjunto de ensinamentos espíritas, entendemos nós, que ele é fruto da razão, né? Mas de qual razão? A minha razão, a sua? Né? De forma alguma. Seria fruto da razão divina mesmo. Até porque se fosse um produto da razão de alguém, uma construção individual de alguém, ele estaria sujeito aos próprios humores, às emoções e interesses dessa eventual pessoa ou conjunto de pessoas que o pudessem ter criado, né? Sendo assim, sendo ele fruto da razão divina, ele só pode nos conduzir a um caminho, que é justamente o caminho da justiça divina. E para complementar, eu vou fazer a leitura aqui de uma questão do Livro dos Espíritos, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. É a questão 647, né? É uma interpretação pessoal, mas eu acho que tem tudo a ver. Então, qual seria essa razão divina? Qual seria essa finalidade do Espiritismo, dentre outras coisas? E o que eu vou ler aqui, ela está até contida na Bíblia, né, no Evangelho, e é mais ou menos isso aqui. Questão 647 do Livro dos Espíritos. Toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é preciso mostrar-lhes a aplicação, de outra forma eles podem negligenciá-la como o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima não é dela, senão uma parte. Os homens necessitam de regras precisas, pois os preceitos gerais e muitos vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, eu achei essa pergunta bem pertinente, porque se a razão divina é o amor, ele é o amor ao próximo e principalmente é o amor a nós mesmos. Fosse o Espiritismo uma religião, né, ou uma forma de interpretação da vida baseada na razão minha, sua, ou de um conjunto de pessoas, certamente nós não alcançaríamos esse fim, né? Haja vista que, sendo influenciada por nossos próprios humores, nossos pendores, poderíamos, ao invés de almejar o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, né, a reflexão, a paciência, poderíamos, ao invés disso, trabalhar como, infelizmente, a gente vê em muitas situações, valermos da nossa doutrina para buscar, né, auferir bens materiais, para destilar preconceitos e por aí afora. O que, felizmente, né, aqui dentro do Espiritismo nós não vemos isso,
pelo menos assim, né, abertamente, porque se a linguagem divina é a linguagem do amor, o nosso dever ao buscar segui-la é buscar sempre a compreensão, né, o entendimento, a conciliação e a pacificação entre nós e todos os demais. Eu vou encerrar por aqui a minha fala e retorno a palavra ao Márcio para que ele encerre brilhantemente tudo. Muito obrigado. Obrigado a você, Cleito. O que a gente pode tentar acrescentar um pouco na sua explanação, que já foi com bastante conteúdo, é a construção mesmo de uma base sólida na formatação das ideias espíritas, né? Como o texto é bem claro, ele não ficou preso a uma pessoa. A gente tem Kardec como codificador, mas nós sabemos que não foi ele quem fez, né? Kardec, ele apenas ordenou, ele criou critérios para que aquilo acontecesse de uma forma ordenada, cientificamente lógica, justa e baseada no conceito do Cristo. Tanto que ele pegou como moral dessa nova doutrina Jesus Cristo, o Evangelho, por isso que a terceira obra é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual nessa noite a gente tenta estudá-lo. Então, esse critério de formatação, ele se preocupou em fazer de uma forma onde não pudesse deixar brechas para contestação, né? Para que fosse uma coisa logicamente real. Então, o que ele faz? Ele pega diversos médiuns, aqui no texto fala que foram mais de 1000, diversos locais fora da França, e parece que até no Brasil também tinha pessoas. Vamos lembrar que naquela época não existia internet, não existia nem telégrafo, não existia... né? Era tudo feito a cavalo, correio mesmo, navios, levava aí 2 meses para atravessar o oceano, né? Então essas comunicações eram demoradas, esse ir e vir, para que as respostas viessem. E ele fez um critério de avaliação, de leitura das respostas. Ele fez a mesma pergunta a todos para ver as respostas. E as respostas que eram coerentes, lógicas, com o mesmo sentido, o mesmo conteúdo, e na maioria das vezes idênticas, ele usou como base teórica, né? Porque vamos analisar, hoje aqui na casa nós devemos sair praticamente umas 100 pessoas aqui, né? Se eu pegar 5 de vocês, colocar em salas separadas e der 5 perguntas para cada um, as mesmas 5, qual a possibilidade de eu ter 5 respostas iguais das 5 pessoas diferentes? Seria muito difícil, não seria? Pois é, imagina, foram 1019 perguntas, a mais de 1000 pessoas. Então isso nos dá um critério científico, uma base lógica, uma base racional, para que a gente possa confiar, tenha uma confiabilidade nas respostas, né? E nenhuma delas poderia fugir à lei do amor, à lei do Cristo, porque nós temos que ter base. Nós temos que ter uma base. Eu ainda fiz uma anotação aqui, ó. Pelas religiões, a primeira revelação foi Moisés. Moisés viveu há 3.600 anos atrás, ou seja, 1.600 anos antes de Cristo. A segunda revelação nós consideramos Jesus, há 2.000 anos atrás. E ele prometeu um terceiro, um outro consolador, uma outra revelação, que é a própria doutrina espírita, porque ela, desta vez, ela não veio na personalidade de um homem. Ela veio numa forma para todos, porque ela é nossa. Kardec, então, ele não é o ser que criou a doutrina espírita. Ele é o homem que codificou, colocou em ordem, que cientificamente ele se baseou para formatar uma ideia já existente. Então o texto ele é muito rico em nos dar o conforto de entender e saber que essa doutrina é confiável, né? É para isso que a gente está tentando buscar isso aí. E o interessante é que eu tenho lido muita coisa, porque eu sou muito chegado à história, eu gosto demais de história, porque eu acho que a história me coloca no presente.
A gente viver o presente sem conhecer o passado, a gente apenas passa. Então, tudo que acontece conosco, ele tem um princípio lá atrás. Tem uma base lógica, teórica, é tudo uma construção única. Nós somos resultados de nossos avós, de nossos bisavós, da nossa família que foi sendo formada, sabe lá quanto. Eu, por exemplo, eu tenho descendência italiana, eu tenho descendência espanhola, eu tenho descendência portuguesa, eu tenho descendência cigana, eu tenho descendência escrava. O cabelinho é puxado lá dos escravos lá. Entendeu? Eu tenho, porque nós somos, graças a Deus, uma mistura. Então nós somos o resultado de uma história. E se a gente não se basear na história de como tudo se formatou, a gente não vai chegar. Eu falei aqui semana passada, a doutrina espírita, pelo plano espiritual, ela começou a ser baseada já na Revolução Francesa, na Revolução Industrial. Porque a França era o berço da cultura, era o berço do desenvolvimento. Por isso é que lá foi escolhido, para começar. Mas depois foi trazido para o Brasil, que também começou lá nas guerras napoleônicas, a construção da nossa República Brasileira. Começou lá nas guerras napoleônicas. Mas ninguém sabe disso. A gente fica preso e a gente não entende. O homem, o humanoide, aquele macacoide ainda, que nós descendemos de uma raça de primatas. Mas não é os macacos que nós conhecemos. Era uma raça de primatas, parecido com os macacos. Essa raça já não existe mais. Ninguém aqui é descendente de chimpanzé não, viu gente? Que é o nosso parente mais próximo. Tá? Mas era uma outra raça. Isso foi há 10 milhões de anos atrás. Mas o Homo sapiens, que somos nós, surgiu no planeta há cerca só de 10 mil anos. 10 mil anos. Ou seja, a primeira revolução, ai meu Deus, fugiu a palavra, Cleito, céu. A primeira revelação veio 6.400 anos depois do surgimento do Homo sapiens. Vocês sabiam que das raças humanoides no planeta, não éramos só nós? O homem de Neandertal, que todo mundo já ouviu falar, não faz parte do Homo sapiens. Não é um descendente direto, era uma outra raça. E dizem que já foram descobertas mais 3 outras raças. Mas nós descendemos cerca de 10 mil anos. Então, esperou-se 6.400 anos para que pudesse vir a primeira revelação, ou seja, um certo amadurecimento, uma certa evolução dessa criatura. E veio com uma revelação mais brava, que era o olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião. Porque Moisés pega ali escravos, milênios escravizados, para tentar formar uma nação. Pessoas que não tinham família, não tinham higiene, não tinham nada. Eles viviam quase que como animais mesmos ali, misturados. Apesar de que a ciência hoje vem contradizer isso. E a doutrina espírita anda de lado a lado com a ciência. Mas ele precisava de uma lei mais impositiva, uma lei mais rigorosa. Né? Andou-se 40 anos no deserto, num trecho que, se você andar devagarinho, você leva no máximo 2 meses. Ou seja, ele andou em círculos no deserto, esperando que as gerações fossem morrendo mesmo. Porque é mais fácil educar uma criança do que um velho, um adulto. Ele esperou 4 gerações para educar. Depois veio Jesus, o nosso governador planetário. Diz a espiritualidade que foram 1000 anos preparando a vinda de Jesus. 1000 anos para construir o perespírito dele. Por causa da grandeza evolutiva desse ser.
para que ele pudesse vir. Vir não para salvar a humanidade, mas para libertar a humanidade da ignorância. Trazer o Evangelho e falar para nós que o reino não é deste mundo, que nós somos de lá, não somos daqui. Mas aí vieram as religiões pós ele. E o interesse financeiro, o interesse de mandar, o interesse de ter castas, falou mais alto. O nosso Evangelho, a nossa Bíblia, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia que nós conhecemos, tradicional, são 54 ou 56 livros, se eu não me engano. Evangelhos são 4 que nós conhecemos. Mas existem mais de 60 evangelhos dentro do Vaticano que ninguém pode ver. Na Rajamak, sei lá, em 1949, 1947, foi achado lá nas tumbas outros tantos evangelhos que hoje nós temos acesso a eles. São os chamados evangelhos apócrifos. E para quem lê, vai falar muita coisa sobre reencarnação, sobre a vida de Jesus, de um ângulo melhor. Então a gente precisa entender isso, para que a gente tenha as bases. Porque sem a base, fica muito fictício. Tem pessoas que vêm na casa espírita achando que só de entrar aqui vai se curar. A maioria quer só passar na reunião de desobsessão, conversar com o espírito. Eu preciso conversar com o espírito, porque acha que ali vai solucionar a sua vida. Gente, se o fato de vir à casa espírita só para vir, ou conversar com os espíritos, a minha vida seria 200% boa. E eu te garanto que não é 1 milímetro diferente da de ninguém. Problemas de todas as ordens, isso é parte da vida, isso não muda ninguém. O que muda é a minha forma de ver, agir e pensar diante do problema que me chega. A doutrina espírita não está aqui para salvar ninguém. A doutrina espírita está dando sequência ao trabalho de Jesus. Ela veio libertar da ignorância, ela veio reviver os ensinamentos, porque a Bíblia que nos chegou até hoje já sofreu mais de 50 mil alterações ao longo da história. 50 mil alterações. Então a doutrina espírita ela veio apenas revivenciar os ensinamentos do Cristo e mostrar que nós não somos daqui, nós somos de lá. E Kardec, com esse trabalho maravilhoso que ele fez, foi para nos dar a certeza de que este é um caminho lógico, científico e racional. Você quer responder algumas perguntas aí, Cleide? Tem alguma aí? Agora sim. Ué, Márcio, eu posso ler. Se eu conseguir, eu respondo. Na esfera evolutiva, já ouvi falar em seres crísticos. Esses espíritos seriam evoluídos em um grau angélico, entre aspas, escolhidos do Cristo para maiores trabalhos, como o de Ismael? Bem, eu vou tentar responder essa questão de acordo com o meu pouco conhecimento e depois o Márcio pode complementar. Muito bem. No livro dos Espíritos, né, que nos apresenta toda a dinâmica da vida espiritual, aprendemos que o espírito é um princípio inteligente que passa por diversas fases e modulações ao longo de sua existência. Então entendemos que o princípio inteligente ele surge lá no reino mineral, né? Então quando os átomos se unem em razão de formar um determinado elemento, né? Seja ele na química como fala, puro, né? Ou misto, sei lá. Enfim, quando né, os elementos se unem, já passa a haver ali um certo tipo de inteligência, né? Não anímica, não se fala em vida ainda, mas num tipo de inteligência que uniu aquilo. Aquilo ali já é a inteligência divina, criando e modulando aquele mineral. A partir daí, há uma evolução, um entendimento de que você tem os reinos
das plantas, dos animais, né? E isso tanto ao longo das eras, como também, né, no tempo presente. Enfim, então o Espírito já seria aquela centelha divina que já criou por si um certo grau de organização e de inteligência e passou a ocupar um corpo humano. Isso já falando assim em tempos atuais. E a partir daí, né, a questão é bastante complexa, né, não é um pouco, é bastante. Devemos considerar que existem diversos mundos, diversas opções e diversas existências para cada espírito. E cada espírito que surge simples e ignorante, ele sempre, em cada vida, né, conscientemente ou não, ele estará em uma escala evolutiva, né? E nessa escala, ao longo das vidas, cada espírito terá diante de si a sua missão e o seu livre-arbítrio. E é nessa dialética do planejamento espiritual com o livre-arbítrio é que o espírito vai demorar mais ou menos existência até chegar num grau superior e efetivamente tornar-se um daqueles espíritos nomeados aqui no Livro dos Espíritos como um espírito elevado e tudo mais. Então, enfim, o que nós entendemos como seres angelicais ou mesmo os seres crísticos são aqueles espíritos que já, né, usando uma linguagem mais popular, que chegaram no topo da carreira, né, Márcio? Com muito esforço, ao longo das eras, ao longo das existências, com mais ou menos sofrimento, mas eles chegaram lá. E a tendência, né, irrefreável é que cada um de nós, ou melhor, que o espírito de cada um de nós possa trilhar esse mesmo caminho e também tornar-se um. Então entendemos que não há que se falar em seres, né, espíritos especiais, preferidos, ou que gozem de um bem-querer melhor do nosso Deus Criador. Não, todos somos simples, nascemos simples, ignorantes e iguais. O caminho, cada um faz o seu, e um dia nos encontraremos todos no último andar da existência. Eu acho que é isso, Márcio, se você quiser complementar. Eu só queria falar aqui que ele colocou aqui co-cristos. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar em co-cristos. A gente fala muito em co-criadores. Somos todos co-criadores, né? Deus é o grande criador do universo e nós, como criaturas, também temos o poder da criação. Não a criação como Deus faz, mas nós somos co-criadores também, né? A condição tanto crística quanto angélico é realmente, como o Cleito disse, é uma questão de evolução do ser, né? Nós estamos caminhando para a angelitude, né? Que é aquele ser já sem as máculas, né? Que já não comete mais seus erros, seus enganos. Ainda vai demorar alguns milênios. E o nosso objetivo ainda, pelo nosso grau evolutivo, seria realmente atingirmos também o estado crístico. Ou seja, todos nós, um dia, na nossa imortalidade, também seremos um Cristo a governar um planeta, como o nosso Cristo governa o nosso. Porque não há diferença entre nós, né? Deus é um Pai de amor e seus filhos são todos iguais, apesar de estados evolutivos distintos. Não há diferença entre nós, né? Ismael, que foi citado aqui, pela igreja era o anjo Ismael, né? Mas é um espírito de altíssima grandeza, não hiper, super evoluído, mas é um espírito angelical, que a ele foi dado a missão de governar o Brasil a nível espiritual, né? Então ele é o nosso presidente espiritual do planeta Terra. Eu agradeço muito a vocês, que Deus os ajude, que os internautas tenham um bom dia, um bom volta para casa para todos.